Olá, aqui é a professora Fernanda e hoje a nossa aula, de máquinas térmicas vai ser sobre termodinâmica. Tá? Esse conteúdo é mais ou menos extenso, não é muito não. Então eu dividi a aula em duas partes. Tá? A gente vai ver uma primeira parte explicando algumas grandezas e depois na segunda parte que a gente vai ver as leis da termodinâmica, a primeira lei e a segunda lei. E aí a gente vai ter um exemplo resolvido. Bem, então a termodinâmica, tá? Ela estuda as propriedades macroscópicas da matéria e a energia trocada, tá? Entre dois corpos, entre sistemas. E aí as formas que a gente tem de trocar energia, ou é através de transferência de calor, ou realização, ou recebimento de trabalho. Tá? O calor, então ele é o caminho pelo qual a energia é transferida, tá? De um sistema para outro ou entre corpos. Tá? Além, daquela forma que a gente estudou na aula passada, de transferência de calor por convecção, radiação, condução, tá? A gente pode também utilizar essa fórmula da calorimetria, né? Em que o calor transferido, né, é a massa daquela substância que está recebendo calor, o seu poder calorífico, o seu calor específico, aliás, desculpa, e a variação de temperatura que ela sofreu naquele determinado tempo que ela recebeu essa energia. Tá? Recebeu ou cedeu, que tanto faz. Tá? E aí isso aqui é dado em joules. Tá? Bem, desse tipo de calor a gente tem duas formas. Tá? Tem o chamado calor sensível e tem o chamado calor latente. O calor sensível é quando eu não tenho mudança de estado, não tenho mudança de fase, tá, da substância. Então, é a quantidade de energia que essa substância ou recebeu ou cedeu para outro sistema, mas sem ter mudança de fase. Então, a equação é aquela primeira que eu mostrei. A massa dessa substância, seu calor específico e a variação de temperatura que ela sofreu. O calor latente é quando eu tenho mudança de fase, tá? E essa troca de calor, nessa situação, ela ocorre a temperatura constante. Então, por exemplo, se a gente pegar a água, na hora que eu atingo a temperatura em que ela começa a vaporizar, ali eu estou tendo calor latente sendo adicionado. E aí é durante o período de temperatura constante, tá? Até ela se transformar toda em vapor. E se eu continuar adicionando calor, aí eu volto a adicionar calor na forma de calor sensível. Como aqui a temperatura é constante, o ΔT não entra na fórmula. É simplesmente a massa vezes o calor específico. Vocês vão ver numa tabelinha que esse valor aqui muda também de acordo com o estado da substância, tá? Se ela está sólida, líquida ou gasosa. Então, isso já fica incluído aqui, vamos dizer assim. Tá? Então, se a gente pegar aqui a água como exemplo. Tá? Para calor específico, tá? Ou seja, que eu não tenho mudança de fase, o calor específico vai mudar dependendo da fase que a água se encontra. Então, se ela estiver na forma de gelo, na forma sólida, entre esse intervalo de temperatura, o calor específico dela vai ser de 0,55. Geralmente esse dado, tá, ele é fornecido em caloria por grama, mas na hora da gente entrar na equação, a gente pode calcular a energia em termos de caloria, mas o mais usual a gente, no caso nosso de termodinâmica de máquinas, é passar isso para joule. Tá? Mas aqui nesse exemplo, a gente tem 0,55 calorias por grama. Tá? Depois a gente tem o fator de conversão de caloria para joule. A água, quando está no estado líquido, por exemplo, na temperatura de 15 graus, é 1 o calor específico. E quando ela está no estado de vapor, nesse intervalo de temperatura entre 100 e 200, aí já é 0,480 calorias por grama. E o calor latente, que é quando eu tenho mudança de fase, tá? O calor específico é bem diferente. Vocês podem prestar atenção, que é bem maior. Por quê? Quando eu tenho mudança de fase da substância, eu tenho uma troca de energia muito grande, porque eu preciso de muita energia para fazer essa mudança de fase. Tá? E é até usando essa propriedade, vamos dizer assim, tá? Essa característica, que muitos equipamentos trabalham, tá? Para ter uma maior eficiência. Então, vocês podem reparar que, por exemplo, um sistema de refrigeração, que nem ar-condicionado, você tem mudança da fase do fluido refrigerante, tá? Porque isso daí aumenta a troca de calor. Quando ele está em estado de vapor, ele vem para aquela parte do equipamento que fica dentro do cômodo, tá? Então, ele vai absorver energia do cômodo para esfriar o cômodo. E ele tem mudança de fase nessa etapa. Então, quando tem mudança de fase, ele consegue absorver muito mais energia.
Tá? Então, fica um sistema mais eficiente, vamos dizer assim. E no outro caso, quando a gente tem geração de energia, por exemplo, nas termoelétricas, né, a gente acrescenta bastante energia na água, né, porque geralmente são turbinas, as termoelétricas são turbina a vapor, tá? A gente acrescenta bastante energia fazendo a água sair do estado líquido e passar para o estado de vapor. Então, a gente consegue prestar bastante energia na forma de calor para depois isso aí ser usado na turbina para transformar em trabalho. Então, ali a gente consegue, né, ter esses valores assim, bem altos. Então, se a gente olhar aqui, ó, se eu estiver na parte de fusão do gelo, né, que estou saindo do sólido para o líquido, tá? Aí lembra que a temperatura é constante. No caso da água, né, a nível do mar, é a 100 graus. Então, eu vou ter ali, ó, 80 calorias por grama. Se for para solidificar, aí menos, porque eu estou retirando calor. Para vaporizar, 539 calorias por grama. Para condensar, né, que eu vou ter que tirar energia, menos 539 calorias por grama. Então, a gente vê aqui que eu consigo transferir calor uma quantidade muito maior, né, do que só trocando calor sem mudança de fase. Bem, seguindo, porque eu primeiro estou apresentando as propriedades, né, as grandezas que a gente vai trabalhar. O trabalho aqui, de ponto de vista mecânico, tá, é uma energia que é capaz de produzir um movimento a um corpo. Na termodinâmica, a gente imagina que um sistema executa trabalho se o efeito sobre o meio, eu conseguir converter isso em um levantamento de peso. Quando acontece isso, eu digo que aquela energia trocada foi na forma de trabalho. Tá? Essa figura aqui, um exemplo simples, tá? Que você está vaporizando a água. Tá? E aí esse vapor aqui, com a temperatura mais alta e pressão mais alta, que temperatura e pressão meio que caminham juntos, vamos dizer assim. Se eu aumento a temperatura, a pressão também aumenta. Então, eu tenho aqui saindo um jato de vapor de água, né? E é isso que faz girar essa hélicezinha. Então, eu estou gerando o trabalho, tá? Porque está gerando essa hélicezinha aqui, está gerando o eixinho. Isso aqui é mais ou menos, isso é muito simplificado do funcionamento de termoelétrica, tá? Porque esse daqui seria a nossa caldeira, onde eu vou vaporizar a água, né? Aqui é a fonte de calor, onde eu vou adicionar energia a essa água. Né? Então, transforma em vapor com alta temperatura, alta pressão, e aí ela vai passar dentro de uma turbina. Né? Depois a gente vai ver que ela sofre expansão nesse processo, ela vai ceder energia para a turbina, e a turbina vai girar um eixo, né? Então vai transformar isso em trabalho, né? E aí eu vou reduzir temperatura e reduzir pressão, né? Nessa passagem, né? A gente tem a expansão do gás na passagem pela turbina. Tá? Depois o sisteminha tem outros equipamentos para fechar, tá? A gente vai ver que isso é chamado de ciclo, né? Porque é um sistema fechado. Eu faço várias transformações e depois eu volto ao ponto inicial e começo tudo de novo. Bem, a gente tem energia interna também, tá? Que aí seria a soma de energia cinética e potencial das moléculas que constituem a matéria, constituem o sistema, tá? A gente tem energia externa, que é a soma da cinética e potencial do corpo como um todo, tá? Bem, e aqui para a gente dar uma lembradinha, tá? Da relação de estado dos gases, tá? Da lei do gás perfeito. Porque boa parte aqui a gente vai trabalhar com mudança de fase, muitas vezes a gente trabalha com gás, né? Então tem que dar uma lembradinha aqui, porque em algumas situações a gente pode aproximar o gás, por exemplo, o vapor de água, a gente faz essa aproximação para gás perfeito, para poder fazer os cálculos, fazer um dimensionamento de equipamento, por exemplo. Então, lembrar, né, que a gente tem a relação de pressão vezes volume, igual que a constante do gás, vezes a temperatura que ele se encontra. Tá? Cada gás tem uma constante. Tá? A gente tem um valor de constante universal e quando eu divido, se eu não me engano, pelo número de mols, a gente tem a constante do gás. Tá? No caso do ar, por exemplo, o valor é 287 metros quadrados por segundo ao quadrado vezes Kelvin. Tá? Bem, dependendo do tipo de transformação, do processo que esse gás vai sofrer, tá? A gente pode trabalhar, né, com essa equação aqui, né, fazendo pressão vezes volume elevado a N, tá? Que é uma chamada constante que define o tipo do processo. Tá? E esse processo chamado de politrópico, dependendo do valor de N, tá? Ele é de uma maneira que ele ocorre. Então, se o meu coeficiente for zero aqui, isso está indicando para mim que é um processo isobárico, um processo a pressão constante, tá?
Se esse coeficiente for infinito, tá? Isso aqui é um processo isométrico. Isométrico é a mesma coisa que isovolumétrico, tá? Volume constante. Se o N for igual a 1, tá? A gente está com um processo isotérmico, ou seja, está acontecendo um processo, uma mudança de fase a temperatura constante. E se o valor de N for essa relação entre, né, o calor específico a pressão constante pelo calor específico a volume constante, aí a gente fala que esse processo é chamado de adiabático, quer dizer que eu não troco o calor com o meio. Tá? Estou realizando aquela transformação sem trocar calor com o meio. E a gente fala que esse processo é reversível, porque quer dizer que eu não estou tendo perda. Tá? Então, se a gente fosse fazer um gráficozinho para ver o comportamento das propriedades, dependendo do tipo de processo, tá? Ficaria desse modo. A gente tem aqui, né, no eixo Y a pressão, no X o volume. Tá? Lembra, a pressão é Pascal, volume em metros cúbicos. Então, quando eu estiver trabalhando aqui, ó, com isobárico, quer dizer que é pressão constante. Tá? Então, a transformação, ó, nesse gráfico, ela se daria numa linha reta, horizontal, paralela ao eixo do volume. Tá? Porque eu estou variando só o volume e temperatura e a pressão não. Se eu tiver o isovolumétrico, né, que é o N infinito, então quer dizer que minha transformação, ó, fica numa linha vertical paralela ao eixo de pressão, porque o volume meu não muda, só a pressão e a temperatura que vai mudar. Aqui no C, deixa eu dar uma coladinha aqui, que eu não decorei, peraí. Aliás, tá de aqui do lado, ó. O C aqui, tá, é no caso do adiabático. Então, eu não tenho troca de calor com o meio. Varia a pressão, temperatura, volume, mas eu não troco calor com o meio. Tá? Então, a transformação se dá, ó, nessa curva aqui. Aqui a gente está mostrando só a curva, mas pode ser em qualquer direção, tá? Pode ser no sentido de aumentar o volume ou no sentido de reduzir o volume. Bem, e aqui, ó, na curva D, tá? É o processo que está a temperatura constante. Então, eu tenho mudança de pressão, eu tenho mudança de volume, mas a temperatura fica constante. Então, é dessa maneira que se comporta. Isso aqui é importante saber, porque tem equipamentos, como eu já comentei, que vão trabalhar com mudanças de fase. Tá? Vão variar a pressão, temperatura e volume, e eu vou ter mudança de fase nesse meio do caminho. E a gente vai ver aqui também que trabalho e calor, tá? Eles dependem do caminho percorrido, depende do tipo de transformação que ocorre, tá? Isso altera o valor, a quantidade de energia trocada, tá? Só a energia interna que não depende disso, porque aí ela depende das propriedades das moléculas, energia cinética potencial das moléculas, tá? Então elas são independentes do caminho que o processo percorre. Só para lembrar, tá? Não esquecidinho. E aí, ó, isso daqui é a relação de gás perfeito, vem disso também, tá? De processos politrópicos. Então, se eu estiver trabalhando com variação de pressão, estado inicial e estado final, tá? Aí a gente já tem essa relação, né? Pressão sobre pressão 2 é igual o volume, né, do estado final dividido pelo volume do estado inicial elevado a N, tá? Esse coeficiente politrópico. E a temperatura, né, fica a temperatura inicial pela temperatura final, e aí o expoente é essa fração, tá? É o coeficiente do processo politrópico dividido por ele menos 1. Então, com essas relações aqui, a gente consegue determinar essas propriedades em estado inicial e final, tá? Conhecendo alguns valores. Bem, da energia cinética das moléculas, tá? A gente tem, né, essa formulação aqui para a gente calcular, porque ela depende, tá, da temperatura do gás. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, então maior essa energia cinética. Então, ela é dada aqui por 3 meios, vezes uma constante, vezes a temperatura que o gás se encontra. Isso aqui tem influência, como eu comentei, na energia interna. Bem, falando muito bem, né? Então, a energia interna que ela depende, né? Como a gente comentou, de energia cinética das moléculas e a potencial, tá? Que essa potencial está mais relacionada com as forças intramoleculares, né? A cinética é da agitação das moléculas. Mas a propriedade que tem influência direta na energia interna é a variação de temperatura, tá? Temperatura absoluta, na escala absoluta. Então, se eu aumentei a temperatura, eu estou aumentando a energia interna. Se eu reduzir a temperatura, eu estou reduzindo a energia interna.
Bem, a energia interna a gente pode calcular aqui, né, por 3 meios, tá? Vezes aqui N, né, a constante do gás, e vezes a variação de temperatura. E aí, a gente tem uma tabelinha relacionando aqui a variação da temperatura, o que acontece com a variação da energia interna, né? Então, o que acontece? Se eu estiver aquecendo o gás, eu estou aumentando a temperatura, né? Então, eu estou com uma variação de temperatura positiva. Isso quer dizer que a minha energia interna também vai aumentar, então a variação dela também vai ser positiva, tá? Essa diferença entre estado final e estado inicial. Se eu estiver resfriando o meu gás, quer dizer que eu estou diminuindo a temperatura. Então, eu tenho uma variação de temperatura negativa e a energia interna acompanha, ela também vai reduzir. Agora, se eu mantiver a temperatura constante, né, quer dizer que eu não estou variando, ó, isso é zero, e a variação da energia interna vai ser nula também, tá? Pode ser maior ou igual a zero, mas é igual a zero, tá? Acho que aqui é um reikinho de digitação, tá? A energia interna é zero. Variação dela. Bem, quando eu tenho variação de volume, tá? Durante uma transformação, eu vou ter realização de trabalho, tá? Pode ser positivo ou negativo, a gente vai ver a conversão de sinais depois, tá? Então, toda vez que eu tenho variação de volume, eu vou ter realização de trabalho aqui. Então, eu vou ter troca de energia com o meio exterior do meu sistema, tá? Bem, eu posso interpretar, né, essa transformação aqui, tá? Como uma medida de energia, né, trocada entre o sistema e a vizinhança, sem eu ter que trabalhar aqui com diferença de temperatura, porque eu estou trocando energia na forma de trabalho. Então, se a gente pegar, né, como exemplo uma transformação isobárica, ou seja, a pressão constante, né, eu vou ter trabalho, então, somente quando eu tiver variação de volume. E aí eu posso calcular o trabalho, tá, pela pressão vezes a variação de volume. E aí você separa o seguinte: se a variação de volume for positiva, ou seja, eu estou aumentando o volume, estou produzindo um trabalho positivo. Se eu estiver reduzindo o volume, eu vou produzir um trabalho negativo, tá? Esse sinal significa positivo, que eu estou fornecendo trabalho para a vizinhança, né? Estou cedendo essa energia para a vizinhança. O sinal negativo quer dizer que a vizinhança está adicionando essa energia para o meu sistema na forma de trabalho. Então, eu estou recebendo de fora essa energia. Então, de novo, né? Se o volume aumenta, o trabalho aumenta. Se o volume reduz, o trabalho reduz, tá? Ele fica negativo. Se eu não tiver variação de volume, eu não tenho trabalho realizado, o trabalho é nulo, tá? Aqui é só para lembrar que, dependendo da grandeza que a gente está estudando, dá para a gente calcular pela área do gráfico, tá? Só para lembrar, porque a gente não vai fazer isso. Então, se a gente pegar nesse diagrama chamado de Clapeyron, né, que é pressão por volume, né, quando a gente tem uma determinada transformação, nesse exemplo aqui do gráfico, do diagrama, a gente está variando volume e pressão, tá? Porque eu tenho também trabalho quando eu estou variando pressão também, tá? Mas o principal é o volume, porque se eu não tiver variação do volume, não tenho trabalho, tá? Mas aí eu posso calcular o trabalho realizado por essa área aqui do gráfico, tá? É uma outra forma de fazer quando eu estou com um processo de transformação mais complexo, vamos dizer assim. Bem, aí a gente vai ter alguns exemplos resolvidos, tá? Depois vocês olhem o vídeo que eu vou gravar, né, explicando como faz. Vocês vão ver que aqui é bem simples, porque são exemplos para a gente calcular a quantidade de calor trocada, tá? Trabalhando com calor sensível e calor latente, tá? Então, a gente tem informações aqui da massa da substância, tá? Nesse caso, água, temperatura, tá? A variação de temperatura, por exemplo, tá? Tem informações sobre os processos que estão ocorrendo. E aí, de acordo com esse processo, vai ser a quantidade de calor trocada, tá? Então, depois vejam o vídeo lá desses exemplos resolvidos aqui. Bem, então a gente vai começar, né, visto essas grandezas, entendendo o que significa cada uma, agora a gente pode falar sobre as leis da termodinâmica, tá? A primeira, né, que é chamada lei zero, tá? Ela vai estabelecer, ela que é a base para estabelecer as escalas de temperatura, tá? Porque ela vai dizer que quando dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, né, isso quer dizer na mesma temperatura, quer dizer que esses dois
estão na mesma temperatura, esses dois primeiros. Como se eu tivesse lá um corpo A, B e C. Tá? Então, se eu vou medir lá, vou fazer uma conferência, aí eu vejo que o corpo A está em equilíbrio com C. E eu vejo que o B também está em equilíbrio com C. Então, isso significa que A está em equilíbrio com B. Isso que diz a lei zero. Tá? Então, baseado nisso, eu consigo trabalhar, né, com escalas de temperatura, formular essas escalas de temperatura. Né, que a gente pode fazer, por exemplo, né, estabelecer que o terceiro corpo, o corpo C, poderia ser um termômetro. Tá? Então, a gente consegue medir temperatura, né, partindo dessa lei da termodinâmica, a lei zero. Então, a gente vai ver aqui que a gente tem 4 escalas conhecidas de temperatura, tá, que a gente pode trabalhar. A primeira, tá, a gente vai falar, é a escala Kelvin, que a gente chama de escala absoluta de temperatura. Tá? Porque essa escala aqui, ela não depende de processos empíricos para eu ir testando e saber, tentar determinar qual que é a temperatura ali daquele processo, né, de acordo com aquelas características da substância. Tá? Então, essa escala não depende disso. Então, a gente fala que é uma escala termodinâmica de temperatura. Tá? Então, ela é baseada aqui na conservação da energia, que é a primeira lei da termodinâmica, que a gente vai ver depois, e a segunda lei da termodinâmica. Tá? Isso daqui envolve perdas, vamos dizer assim, quantidade de energia disponível que eu tenho, quanto que eu consegui utilizar. Tá? A grosso modo é isso aqui. Bem, aí nesse caso, a gente não tem valor negativo nessa escala absoluta. Tá? Então, a escala começa em 0, né, e só vai ter valores positivos. Depois a gente tem a escala Rankine, né? Ó, reparem que aqui no Kelvin a gente não tem aquela bolinha, porque eu não falo graus Kelvin, tá? Eu falo somente Kelvin. Então, a minha temperatura 500 Kelvin, 1000 Kelvins, tá? Eu não falo 1000 graus Kelvin. A gente não fala que isso é errado. É Kelvin direto. As demais a gente fala grau. Então, aqui, por exemplo, nessa escala, a gente tem, né, se a gente tiver 20, é 20 graus Rankine. Tá? Então, essa escala é definida aqui, né, como sendo uma proporção da escala Kelvin. Tá? Então, a forma de eu calcular a Rankine é fazer 1,8 vezes a temperatura na escala, medida na escala Kelvin. Então, como ela é uma proporção, né, ela também é uma escala absoluta, então ela também não tem valor negativo, ela também começa em 0. Tá? Ela vai dar valores a partir do 0 diferentes, maiores do que a escala Kelvin. Depois a gente tem a mais conhecida nossa, né, que é a escala Celsius. E aí sim a gente também fala graus Celsius. Né? Aqui eu tenho que pôr a bolinha. Né? Então assim, ela tem a mesma magnitude da escala Kelvin, só que ela, vamos dizer assim, que ela é uma escala relativa, tá? Como ela tem a mesma magnitude, as diferenças de temperatura, quando eu faço temperatura final menos a inicial, por exemplo, o resultado é o mesmo se eu estiver trabalhando em Kelvin ou se eu estiver trabalhando em graus Celsius. Tá? Só que o 0 dos Celsius, tá, é quando eu tenho 273,15 Kelvin. Tá? Porque esse daqui é aquele ponto de solidificação da água, tá? ou ponto de fusão. Então, Celsius, ele tem valor negativo. Tá? Então, aqui não é uma escala absoluta, não é uma escala termodinâmica. Tá? E aí, para fazer a conversão de Kelvin para Celsius, tá? É só fazer a temperatura em Kelvin menos, né, esse valor aqui que é 273,15. A maioria das vezes a gente arredonda o valor para 273, tá? Quando a gente está fazendo um cálculo mais detalhado, que eu preciso de resultados assim com mais informação, mais precisos, tá? Aí a gente usa, né, o número todo aqui com as casas decimais. E finalmente a gente tem a escala Fahrenheit, tá? É muito usada em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Eles falam muito em temperatura Fahrenheit. Então também é graus Fahrenheit. Tá? Então ela é parecida com a Rankine, só que o 0 dela aqui ó, vai corresponder a 459,67 graus Rankine. E aí ela é tipo a Celsius também, ela não é uma escala absoluta. Tá? E aí a diferença de temperatura dela, final menos inicial, dá o mesmo valor que a da Rankine. Então, para fazer a conversão de Rankine para Fahrenheit, é fazer a temperatura Rankine menos 459,67. Tá? Bem, se eu substituir, né, a relação com a escala Celsius, eu consigo ter um fator de conversão direto de Celsius para Fahrenheit e vice-versa. Tá? Se eu quiser inverter, é só manipular a equação para isolar esse daqui,
né? E a partir desse encontrar, tipo, a partir do Fahrenheit encontrar Rankine, ou a partir do Fahrenheit encontrar Celsius. Tá? A conversão direta aqui entre Fahrenheit e Celsius é 1,8 vezes a temperatura em graus Celsius mais 32. Tá? Isso a gente obtém substituindo a equação anterior nessa daqui. Tá? Então, assim a gente consegue transitar entre as escalas de temperatura. Então, nessa figura aqui, a gente está fazendo uma comparação entre as escalas, tá? Os valores dessas escalas aqui. Né? Então, aqui a gente tem a Kelvin, tá? Então, aqui, ó, é o chamado zero absoluto. Então, as escalas são chamadas de termodinâmicas, que não dependem das propriedades da substância, né? Elas têm esse zero delas é o zero absoluto, que a gente chama, porque elas não têm valor negativo, que é o caso do Kelvin e Rankine. Agora, graus Celsius e Fahrenheit, não, eles têm valores negativos. Aí, no caso do Celsius, é o 273 negativo, o Fahrenheit é o menos 459. Depois, outro ponto de referência que a gente tem aqui é a solidificação. Tá? Ou fusão, depende da direção, né? Mas a gente seguir na direção de aumento de temperatura, né, vai ser fusão. Mas nesse ponto aqui, em Celsius é 0, né? Fahrenheit é 32, o Kelvin é 273, tá? E o grau Rankine é 491. E a outra referência que a gente tem é o ponto de ebulição da água, tá? Que é o famoso 100 graus Celsius. Mas lembra que esse valor aqui é no nível do mar, porque a pressão influencia na temperatura. Tá? Lembra que eu comentei que eles caminham juntos. Se aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Se eu reduzo a pressão, reduzo a temperatura. Então, se eu vou fazer, por exemplo, a medição da temperatura de ebulição da água em um local que tem, né, grande altitude, a pressão é menor do que a pressão a nível do mar. Vai alterar a temperatura, tá? Vai ser uma temperatura menor do que 100 graus. Mas isso também é para quando a gente está fazendo o projeto, precisa de cálculos mais precisos. Eu tenho que considerar as condições locais, porque isso tem grande influência no meu equipamento. Tá? Quando não, a gente trabalha, né, com esses valores padrões aqui a nível do mar. Tá? No Fahrenheit é 212 graus, né, o ponto de ebulição, 373 Kelvin, 671 graus Rankine. Tá? Então, essas são as relações aqui entre as escalas de temperatura. A gente aqui, no caso, né, nas nossas fórmulas, a gente sempre tem que trabalhar em Kelvin, tá? Porque essa é a unidade de temperatura do sistema internacional. Então, mesmo se eu tiver informações em graus Celsius, Fahrenheit, Rankine, eu tenho que passar para Kelvin. Tá? Só em poucas situações em que eu posso trabalhar direto aqui com graus Celsius. Tá? Senão, tem que passar para Kelvin. Bem, então essa aqui é a primeira parte da nossa aula, né? E no próximo vídeo eu vou dar sequência, porque aí eu vou falar da primeira lei, depois da segunda lei da termodinâmica. Vou comentar sobre o que é ciclo termodinâmico. E vou falar alguns exemplos de equipamentos e como que a gente pode aplicar essas fórmulas para calcular as energias trocadas nesses equipamentos. Então, até a nossa próxima aula.